vamos debater um tema bastante interessante, mas que é muito pouco discutido. Por que o Japão lutou na guerra? Quais eram as suas reais motivações? Para entendermos a atuação do Japão na Segunda Guerra Mundial, temos que recuar aos primeiros anos do século XX, mais precisamente a 1904. Nessa época, tanto a Rússia czarista como o Japão imperial procuravam aumentar as suas respectivas influências na Manchúria chinesa e na Península Coreana. Esse conflito de interesses levou à chamada Guerra Russo-Japonesa, que decorreu entre 1904 e 1905 e que resultou numa grande e importante vitória japonesa. Essa vitória não apenas abriu caminho para a anexação da Península Coreana em 1910, como aumentou bastante as pretensões da elite militar japonesa. Os militares ficaram tão entusiasmados com a vitória sobre o gigante russo que começaram a fazer planos cada vez mais ambiciosos, o que resultaria na invasão japonesa da Manchúria chinesa em setembro de 1931. Durante toda a década de 30, o Japão expandiu-se militarmente pela China, confiante de que seria capaz de vencer qualquer adversário. Essas pretensões japonesas levariam à Segunda Guerra Sino-Japonesa de 1937, com uma impressionante sequência de vitórias que incluíram a captura de Pequim e da capital chinesa da época, Nanquim. Mas ao contrário do que os japoneses esperavam, e apesar das suas impressionantes vitórias, a guerra na China não estava correndo bem, com o Japão atolado até o pescoço num conflito sem um fim à vista. Apesar do Japão dominar extensas áreas na região, os chineses não desistiam da guerra, o que resultou num beco sem saída para o exército japonês, obrigado a combater uma guerra que parecia não ter fim. De 1937 até 1940, a guerra na China drenou praticamente todos os recursos japoneses, levando o país à exaustão. E para piorar ainda mais a situação, as potências ocidentais, diante do crescente aumento no número de casos de violações dos direitos humanos cometidos pelos japoneses na China, e temendo as cada vez maiores e mais agressivas pretensões territoriais japonesas no Sudeste Asiático, começaram a embargar o Japão a nível econômico e comercial, com especial destaque para os Estados Unidos. No final dos anos 30, perto de 80% de todo o petróleo importado pelo Japão vinha diretamente dos Estados Unidos. Os norte-americanos não estavam contentes com a grande expansão militar japonesa na Ásia, e foi com o objetivo de colocar um basta nessa situação que começaram a boicotar a venda de certos produtos e matérias-primas para o Japão. Em 1941, os japoneses ampliaram ainda mais a sua presença no Sudeste Asiático, após invadirem a Indochina, que até então era uma colônia francesa, o que aumentou ainda mais a determinação norte-americana para parar os japoneses. Após a invasão da Indochina, os Estados Unidos congelaram os capitais e as contas bancárias de empresas e de cidadãos japoneses nos Estados Unidos, e finalmente, em 1941, suspendeu por tempo indeterminado a venda de petróleo, e de um dia para o outro, os japoneses perderam 80% das suas fontes externas de petróleo, tão necessários para a guerra que travavam na China. Uma das exigências dos Estados Unidos para colocar um fim ao embargo comercial e financeiro era que o Japão se retirasse da China e da Indochina. Nessa época, o Japão era quase uma ditadura militar, com o governo sendo administrado por militares que conquistavam cada vez mais poder, com o imperador exercendo uma figura meramente simbólica. Na visão dos militares japoneses da época, abandonar todos aqueles vastos territórios no continente asiático era impensável e o assunto estava completamente fora de questão. Mas eles sabiam que com esse embargo norte-americano, o Japão tinha petróleo para no máximo 2 ou 3 anos. Por isso, algo de drástico tinha que ser feito. Além de petróleo, o Japão também precisava de minério de ferro, borracha, carvão e comida, recursos que já não eram possíveis de serem obtidos pelas vias comerciais habituais, já que na segunda metade de 1941, o embargo norte-americano foi seguido por outros embargos de outros países, com destaque para o Reino Unido.
Atolados até o pescoço na China, metidos numa guerra que não tinha um fim à vista, embargados pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido e impossibilitados de comprar produtos essenciais para o esforço de guerra, com as reservas de petróleo, carvão e de minério de ferro acabando a passo rápido. Para o Japão, em 1941, só restavam duas soluções: acatar as exigências dos Estados Unidos, abandonar todas as conquistas territoriais alcançadas na Ásia desde o início do século e recolher-se de volta ao seu arquipélago, ou tomar todos esses recursos à força das várias ilhas no Pacífico onde eles existiam em abundância. Essa segunda alternativa, apesar de tentadora, tendo em vista o tremendo poder militar japonês nessa época, com uma das maiores e mais bem armadas marinhas do mundo, e com milhões de soldados altamente doutrinados, treinados e experientes, tinha um senão importante. Essas ilhas e regiões no Pacífico pertenciam a outras potências globais, com destaque para os Estados Unidos, o Reino Unido e a Holanda, que apesar de conquistada pela Alemanha na Europa, ainda lutava através de um governo no exílio. Como sabemos, o Japão escolheu a segunda alternativa. Como não podia comprar recursos no mercado, tomaria tudo à força. Para tal, o Japão reuniu uma incrível força militar composta por mais de 300 mil soldados, mais de 200 de navios de guerra e de transporte, e centenas de aviões e bombardeiros, com muitos desses soldados tendo sido retirados da Manchúria, o que significa que nessa época já tinham 4 ou 5 anos de experiência em combate. E foi assim que entre os dias 7 e 8 de dezembro de 1941, o Japão atacou e invadiu a Malaya, Guam, as Ilhas Wake, Hong Kong, as Filipinas e a Tailândia. Além dessas invasões, os japoneses atacaram a base aeronaval norte-americana de Pearl Harbor, com o objetivo de enfraquecer a força naval dos Estados Unidos no Pacífico, o que daria tempo para que o Japão consolidasse as suas novas conquistas. Entre janeiro e fevereiro de 1942, a expansão japonesa pela região continuou, com destaque para a invasão da Singapura, então território britânico, e que resultou numa das maiores vergonhas militares britânicas da história, quando mais de 80 mil soldados do Reino Unido foram derrotados e capturados por 35 mil japoneses. As Filipinas, na época um importante território dos Estados Unidos, foram também atacadas no dia 7 de dezembro de 1941 por 130 mil soldados japoneses, que enfrentaram 150 mil militares norte-americanos, com a vitória japonesa sendo alcançada de forma definitiva em maio de 1942. Em maio e junho de 1942, o Japão tinha conquistado praticamente todo o Sudeste Asiático e todas as principais ilhas e territórios do Pacífico. Em apenas 6 meses, os japoneses tinham alcançado seus objetivos com incrível sucesso, garantindo todos os recursos que precisavam para uma guerra longa e desgastante. Só não contavam com o poderio industrial norte-americano, que a partir de 1942 orientou toda a sua indústria para o esforço de guerra. A ofensiva